Então, recebo vocês, finalmente, no desenvolvimento do último objeto de aprendizagem deste trajeto, que vai se estender pelas semanas 14 e 15, e depois, na semana 16, nós nos dedicaremos integralmente ao trabalho final. Sempre se lembrem que o fórum não só é para vocês debaterem sobre aquelas perguntas, questões, né, postadas ali, mas também para vocês dissolverem dúvidas, né, gerais sobre conteúdo, sobre a tarefa e tudo mais. Bem, finalmente chegamos então a esse objeto que é a história da arte, né? Quer dizer, como que nós estudamos história da arte, né? Como nós pesquisamos a história da arte, como o conhecimento em história da arte foi produzido. E uma questão que também tem um apelo muito grande para discussões atuais, que vem vindo principalmente a partir da década de 1990 no Brasil, que é o fortalecimento da área, né, da área de conhecimento da história da arte no Brasil e como que a gente pode trabalhar com ele em sala de aula, né, com esse conhecimento, que é um conhecimento que ele não é recente, mas recentemente tem passado por inúmeros debates bastante elucidativos, empolgantes, e muitos desafios têm sido apresentados, porque já estou adiantando um ponto, que eu vou falar daqui a pouquinho. Para isso, a gente vai entrar na semana 14 com um texto que é um texto de uma conferência, né, de abertura do primeiro colóquio internacional do Comitê Brasileiro de História da Arte, né, no Brasil, que é um texto, A História da Arte no Brasil, de Walter Zanini, um texto bem interessante, no qual ele vai apresentar alguns fatores, fazendo uma espécie de uma avaliação, né, da própria história da arte no Brasil, e dentro dessa avaliação ele fala das universidades, dos cursos, da relação com o patrimônio, da relação da história da arte com o ensino de arte, né? É bem interessante para todos nós. E na segunda semana, que vai ser a semana 15, né, a gente tem um outro texto, que é um texto cerca de 11 anos posterior, né, ao texto do Zanini, que foi um crítico de arte, historiador da arte extremamente importante, que lamentavelmente veio a falecer no ano passado. Nós temos um texto aqui de uma das mais importantes historiadoras da arte da nossa época, que é a Maria Lúcia Bastos Kerner, né, do Rio Grande do Sul, e com o texto Historiografia da Arte, Revisão e Reflexões face à Arte Contemporânea. Ora, o que ela apresenta, né, nesse texto? Ela faz uma coisa que para a gente vai ser muito bacana, que ela faz uma espécie, ela rapidamente, de um modo muito interessante, conta quase que uma breve história da arte, e depois ela chega, né, à época contemporânea, na qual o próprio objeto de arte, né, quer dizer, abolindo uma série de fronteiras, ultrapassando, né, fronteiras entre categorias, fronteiras entre esferas de conhecimento, fronteiras entre o mundo da vida e o mundo da arte, a arte contemporânea, como objeto de conhecimento da história da arte contemporânea, se apresenta uma série de questões, né, e como que a história da arte vem a resolver essas questões por meio também de diálogos transdisciplinares e tudo mais. Ela coloca de modo muito forte a questão da visualidade, né, na arte contemporânea e no nosso cotidiano também, que eu creio que é uma questão muito bacana para a gente terminar o semestre. E além do que, a gente vai ter um texto de apoio, que embora seja de apoio, eu gostaria muito que vocês lessem, que fatalmente vai ser pedido por outros professores ao longo, né, do curso, que é um texto do Hans Belting, né, A Herança Indesejada da Modernidade, Estilo e História, na qual também ele faz justamente, né, uma revisão, né, do estado atual de discussão e de uma série de autocondenações, né, que a história da arte impôs,
né, impôs, portanto, a si própria, né, e como que nós lidamos, né, com essa questão do moderno, por exemplo, né, porque o moderno já nasce fadado a morrer, e quando o moderno morre, né, o que a gente faz a partir daí, né? Então a questão mesmo da morte da arte, da morte da história da arte, né, que não é uma morte literal, evidentemente, é uma morte de um certo conceito de arte e de certos modelos de história da arte, enfim, né, quer dizer, a gente tem uma abertura aqui muito grande para a discussão e nós nos encaminhamos para a 16ª semana, na qual vocês vão montar uma super apresentação de PowerPoint, colocando, né, a partir dos temas ali elencados, uma série, expressando realmente como vocês estão diferentes daquele texto da primeira semana, né? Como vocês veem a história da arte de um modo diferente. A partir daqui, quer dizer, o estudo da história, a ideia, né, desse trajeto é que os saberes envolvidos e visitados e articulados aqui ao longo dessas últimas semanas possibilite novas condições de compreensibilidade e permita que vocês possam abrir, né, a potência do estudo e do ensino da história da arte. Foi um prazer estar com vocês ao longo do semestre. Obrigada.